Texto da palavra do nosso Senhor. Lucas, em seu capítulo de número 22, verso 31 a 34. Muito bem. Diz assim o texto sagrado: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Observando esse texto como um todo, é difícil não ver nele alguns elementos que nos soam um pouco familiares. Eu quero chamar a atenção para esses elementos de alguns outros episódios da Bíblia. Por exemplo, com certeza todos nós nos lembramos de Adão e Eva. Adão e Eva progrediam no jardim do Éden, estavam lá com seus afazeres, mas de repente eis que surge a serpente e acaba se impondo no caminho deles e acaba promovendo uma boa parcela de dor e sofrimento a eles. Mais adiante nós vamos encontrar uma outra cena, um outro personagem, Jó, e de forma até um tanto semelhante mesmo, ele estava progredindo, estava se desenvolvendo, sua vida ia lá muito bem, apresenta-se como homem piedoso, mas eis que surge Satanás, se interpõe em seu caminho e acaba também oferecendo a ele alguns momentos de dor e sofrimento. E para não dizer que isto é apenas no Antigo Testamento, no Novo Testamento nós também temos o registro da igreja de Esmirna, uma igreja que caminhava muito bem lá no Oriente, e Cristo fala bem dela, mas ela também começa a prosperar, porque se forma quanto igreja, e eis que surge esse padrão de novo. Jesus Cristo diz: olha, Satanás irá colocar alguns de vocês na prisão, e vocês sofrerão por 10 dias, mas aguentem firme, ser fiel até a morte. E agora nós encontramos esses mesmos elementos nesse texto. O ministério de Cristo ia desenvolvendo-se, os discípulos também, mas nesta noite muito negra e escura, que antecede o grande sacrifício do nosso Senhor, Satanás aparece para provar os discípulos como um todo, e nós vemos, portanto, esse mesmo modus operandi nessas 4 histórias. Mas há algo bom nisso. Nesta história que se repete, nesse modus operandi de progresso, imposição de dor e sofrimento por Satanás, existem também outros elementos que para nós são importantes quando passamos por situações de dor e sofrimento, que estão presentes nesse texto aqui. 2 informações importantíssimas que podem responder e respondem o que Deus está fazendo nos momentos em que estamos sofrendo esses reveses e o que nós devemos fazer quando estamos sofrendo esses reveses que são impostos. Então, a primeira resposta, a primeira pergunta, o que Deus está fazendo quando estamos atravessando esses momentos de dor e sofrimento, é que Deus está presente. Isto pode ser afirmado nesse texto. Nós vemos nesse texto que foi lido que Jesus Cristo revelou a Pedro uma informação que ele não tinha como ter acesso por vias normais. Jesus Cristo disse a Pedro
que estavam acontecendo algumas coisas que ele não estava vendo. Havia uma outra camada que ele não tinha como ter acesso, e apenas Cristo pôde dar acesso a ele. Então, embora Satanás houvesse reclamado, peneirar os discípulos, eles não teriam outra forma de saber disso se o próprio Cristo não estivesse lá dando a sua revelação a eles. Ou seja, algo que nos é seguro, e mesmo em meio a sofrimentos e dores que possamos enfrentar em nossa vida, nós sempre teremos o nosso Senhor, através da sua revelação, orientando como nós devemos proceder. Perceba que a ideia de que Satanás estava reclamando não era apenas a Pedro, estava reclamando a todos os discípulos. Quando Jesus diz a Pedro, na verdade está se dirigindo a todos os discípulos, Satanás vos, porque é no plural, reclamou. E esta palavra reclamar, ela só aparece aqui no Novo Testamento, e ela é um indicativo de que ele não apenas reclamou, mas como ele conseguiu permissão para trazer em efeito dor e sofrimento aos discípulos. Então Cristo está apresentando algo que Satanás, de certa maneira, conquistou ali, para levar aqueles homens, aqueles conjuntos de discípulos ao sofrimento e dor. É claro que nós temos muitas perguntas acerca disso. Como é que isso aconteceu? Como é que Satanás fez isso? Ele apresentou duas vias? Ele tem um local onde ele pode se comunicar com Deus? O texto não se preocupa em responder essas nossas curiosidades que são muito comuns no sofrimento. O texto se preocupa a dizer que Cristo oferece a sua revelação em momento de sofrimento, e isso deve nos bastar. Portanto, assim como esses períodos difíceis que os discípulos atravessaram, o Senhor deu a eles a revelação de como eles deveriam agir, o Senhor também dá à sua igreja as revelações como deve agir. E nós sabemos como nós devemos agir em meio ao sofrimento. Nós agimos segundo aquilo que a Bíblia diz. Se nós estamos sofrendo, devemos buscar os recursos bíblicos que a Bíblia nos orienta a fazer. Suportar firme, exemplo. Estar triste, orar. Buscar a companhia dos santos. A revelação está dada como recurso para enfrentarmos momentos de sofrimento e dificuldade. É claro que sobre nós virá aquelas curiosidades que são tão comuns em momento de dor, que é a busca de significação. Senhor, por que eu? Senhor, não há outro modo? Mas o Senhor, Ele nos dá a parte que nos cabe debaixo deste céu, que é saber que Ele nos confere a sua revelação e que nós, por fé, devemos acolher aquilo que as Escrituras nos oferecem. Porque é esta a revelação que a igreja tem. Portanto, em momentos de sofrimento e dor, o Senhor continua oferecendo os mesmos recursos que ofereceu aos discípulos e que oferece a todos nós, que vez por outra estamos envolvidos em lutas que nós não sabemos por quais razões. A revelação das Escrituras Sagradas. E isso deve nos bastar. Mas o Senhor não apenas ofereceu a revelação, mas Ele também ofereceu algo que por vezes passa despercebido a nós, a sua grave importância. Ele intercedeu pelos seus. Jesus Cristo informa aos seus discípulos, e informa particularmente a Pedro, de que, embora Satanás tenha motivos que não nos são revelados, sucesso em promover dor aos seus discípulos, em levar momentos de provações a eles, Jesus Cristo rogou ao Pai, intercedeu por eles. Em um momento de agudo sofrimento e dificuldade, o Senhor ofereceu este conforto àqueles que iriam atravessar momentos sombrios, de que Ele estava atento
e estava intercedendo por aqueles que amava. A intercessão, às vezes, nós subestimamos demais, e a intercessão ela é visitada várias vezes na Bíblia como ato de extrema importância. Nós vemos, por exemplo, que a intercessão pode mudar o destino das pessoas segundo a nossa forma de ver. Lembre-se que a intercessão ela aparece, por exemplo, utilizada por Abraão, logo quando ele é informado por Deus de que Ló iria ser punido juntamente com Sodoma e Gomorra. Abraão intercede então a Deus por Ló e consegue, por meio da intercessão, que o Senhor levante anjos para tirar Ló de Sodoma. A intercessão ela é importantíssima e valorizada por Deus também, assim como Ele também deseja que nós saibamos da importância dela. A intercessão, por exemplo, foi um recurso que Daniel se utilizou e que por meio de grandes lutas espirituais, através da oração, o Senhor respondeu à oração de Daniel, lhe dando a significação do período que Israel deveria ficar na Babilônia. Ele conseguiu isso através de forte intercessão, de oração constante. E aí então Deus envia o anjo Gabriel e diz que a informação teria vindo até antes, mas houve episódios que o seguraram. E aí quem quiser saber mais tem que ler o livro de Daniel. Mas o importante é que a oração de Daniel, a sua intercessão, fez com que a interpretação do período que eles ficariam na Babilônia chegasse. A intercessão também, meus irmãos e irmãs, foi responsável pelo envio de Neemias a Israel, para que pudesse lá levantar e edificar os muros que precisavam ser feitos. Lembre-se que ele orou por Israel com o coração compungido, sofrido pela aguda situação em que a terra se encontrava. E Deus ouviu a oração dele, que está registrado no capítulo 1 de Neemias. Da mesma forma, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele intercede também por nós. Lá na Epístola de Paulo, recorro aqui se alguém gravou isso, delete. Não é Paulo, mas foi o autor de Hebreus, lá no seu livro, ele afirma, Deus, no capítulo 4, verso 14, acerca do sacerdócio de Cristo, e que o Senhor intercede pelos seus santos. O Senhor ainda utiliza da sua intercessão, e Ele intercede por nós, a sua igreja, em momentos também de sofrimento. Portanto, os mesmos elementos que consolaram os discípulos naquela situação difícil que eles iriam atravessar, eles estão disponíveis para nós também. Nós temos a intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo, que intercede por nós como nosso sumo sacerdote. E se ainda isso não fosse o bastante, nós somos informados na Epístola de Paulo aos Romanos que o Espírito Santo de Deus também intercede conosco em oração, mesmo em gemidos inexprimíveis. Portanto, a intercessão é um artigo que nós não devemos desprestigiar. E talvez você não saiba, mas esta igreja ora por você também. Há homens e mulheres que oram por você, intercedem por você. Como membros desta igreja, não tenha nenhuma dúvida disso. A igreja está orando também por você. E é por meio desta oração da igreja que o Senhor também nos ouve. Por isso nós devemos entender que, embora passemos por esses momentos de dificuldade, onde existem elementos que nos escapam à compreensão, porque nós nesse plano não teremos todas as explicações, Jesus Cristo está intercedendo por nós. O Espírito Santo intercede por nós quando nós oramos. A igreja intercede por você e com certeza você há de atravessar esses momentos dolorosos que devem ocorrer por causa da bendita providência de Deus. Ocorrerão, mas guardado pelo Senhor. E guardou os discípulos naquela noite escura e com certeza é apto
para guardar também todos nós nas nossas noites sombrias. Mas isto é o que Cristo faz por nós. Não apenas isso, mas no texto nos permite ver que Ele intercede e que Ele também, através da sua revelação, nos orienta como nós devemos agir em meio de sofrimento e dor. Mas a segunda pergunta também ela é importante, que é o que nós devemos fazer em momentos de sofrimento e dor. E nós vemos aqui, nesse texto, algumas orientações, e elas são bastante simples até de se ver, mas de se aplicar não tão simples assim. A orientação que nós recebemos, depreendemos deste episódio aqui, é que nós não devemos nos sabotar. As situações difíceis, elas virão. Elas fazem parte da vida cristã. Nós não podemos imaginar que seremos cristãos sem uma cruz. Isso não faz sentido. Então, os momentos de sofrimento e dor são inerentes à vida cristã. Nós estamos num mundo caído. É claro que sofremos situações difíceis nas esferas onde nós vamos atuar. Nós estamos em um mundo hostil à fé cristã. As pessoas não gostam de crentes. O mundo não gosta dos súditos de Cristo. E esse tipo de ambiente irá nos impor sofrimentos. Alguns perceptíveis, outros não. O caso é que nós precisamos cooperar com Deus. E algo que nós podemos cooperar com Ele é não nos sabotarmos. Como infelizmente nós vemos aqui alguns episódios que Pedro ele acaba demonstrando que ele se sabota. Então. Mas nós vemos isso pelo menos em dois níveis. Em um nível um pouco mais superficial, nós não devemos agir de uma forma mais concreta. E depois, de um nível mais profundo, o texto aborda que nós devemos também ter cuidado para não nos sabotar. Então vamos ver aqui duas maneiras como nós não devemos nos sabotar nesses momentos tempestivos que nós passamos. E nós não devemos nos sabotar nesse nível de nossa vida mais comum, da nossa prática, tendo cuidado com as nossas palavras. Nós vemos aqui que Pedro, ele não acolheu muito bem o diagnóstico de Cristo acerca dele. Veja que o texto diz no verso 32, Jesus Cristo alertando a Pedro: Tu, pois, quando te converteres, fortaleces seus irmãos. Eu não sei se você notou, mas essa palavra é uma palavra muito dura, porque o que Cristo está dizendo? Está dizendo que um dos seus seguidores não estava converso. Agora imagine você ouvir isso de Cristo, depois de 3 anos no seu ministério, andando com Ele, e ouvir da boca do Senhor, dizer: olha, quando você se converter, então você ajuda seus irmãos. Para se ter uma ideia, essa palavra não é tão comum no livro de Lucas. E no livro de Mateus, quando ela aparece, Mateus no capítulo 13, quando Jesus Cristo compara aqueles que ouvem a palavra do Senhor como pessoas duras de coração, como os israelitas na época do profeta Isaías, onde diz que esse povo tem um coração duro, ouve e não se converte. Esta é a expressão que Cristo resgata do livro de Isaías e aplica aos seus contemporâneos, aqueles que estão com ele, dizendo que eles não se convertem e por isso não ouviam a palavra de Deus. Pedro está ouvindo uma censura que foi antes conferida aos fariseus. Imagina como isso é doloroso para Pedro. E ele protesta. Ele não aceita isso de bom grado. Nós vemos isso na sua maneira de retornar à fala, de se manifestar. Ele diz assim: não, Senhor, estou pronto a ir contigo e preso contigo. Esta expressão de preso contigo é uma expressão muito forte. No tempo de Cristo,
Isso significava ter um destino semelhante ao do profeta João Batista. Lembra-se de João Batista? João Batista ele foi preso, e as prisões romanas do século I não eram nenhum tipo de parque de diversão. Pessoas morriam por causa das duras condições das prisões romanas, também impostas aos seus presidiários, que não tinham o mesmo direito de um cidadão romano. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele não chega a enfrentar a prisão como João Batista. João Batista tem uma prisão muito severa. Então Pedro está recorrendo a algo que ele sabia, que Cristo sabia, que era uma prisão naquela época. E Pedro diz: Senhor, contigo irei ser preso. Mas Pedro, para demonstrar que o seu protesto tinha muita força, ele não diz apenas isso: Senhor, contigo posso até ser morto. Também isso recorre à ideia de João Batista, porque João Batista de fato morreu pelo seu testemunho, pela sua fé. Por isso, Pedro, ele não se sentiu confortável com a avaliação de Cristo e protestou. E todos nós aqui sabemos, porque nós conhecemos a história, que Pedro errou na sua avaliação. Ele errou na sua autoavaliação, ele foi um pouco presunçoso e depois ele acabou negando de fato a Cristo. Alguém que disse que seria preso por Cristo e que estava disposto até morrer por ele, não conseguiu passar do pátio do sumo sacerdote. Ou seja, suas palavras foram lançadas muito à frente do que ele poderia andar para cumprir. Acontece que nós somos um pouco Pedro, mais Pedro do que gostamos de pensar em nós. E por vezes as nossas palavras, elas são utilizadas de uma maneira muito incorreta em momentos de sofrimento. E não somente isso, nós precisamos entender que alguns momentos que o Senhor nos leva a sofrer são momentos em que nós também devemos estar alertas para ouvir mais. Pedro deveria ter parado por ali, ouvido e terminado, porque aquela expressão converter-lhes era uma expressão forte, ele devia ter entendido. O Senhor disse que eu preciso me converter, convertido preciso ser. Ele não fez isso. E por não ter feito isso, Jesus Cristo decide ser mais profundo, mais severo nas suas palavras com Pedro. E aí nós vemos um nível mais profundo que nós devemos tomar cuidado, além daquilo que nós podemos falar, que é termos cuidado com a nossa própria vaidade. Veja no verso 34 que o tom muda. No verso 34, Jesus dirige-se, agora não mais chamando de Simão, Simão, mas chama Pedro. Isto acontece apenas esta vez no Evangelho de Lucas. Em todos os outros momentos, Cristo se dirige a Pedro como Simão, mas nesse texto ele se utiliza do título que deu a ele lá em Lucas no capítulo 5, por causa da pesca milagrosa, no evento da pesca milagrosa. Mas o caso é que Jesus quer ser mais incisivo. Quando se diz Simão, Simão, ali, um pouco mais atrás do texto que nós lemos, isso significa uma intimidade. Simão, Simão, presta atenção. Mas agora é um tom mais formal. Pedro, eu te digo, primeira vez, tu me negarás. Então, isso foi mais profundo ainda, porque Pedro não havia entendido quando tinha que se converter. E aí Pedro não estava atento à profundidade da sua superficialidade espiritual. E Cristo precisava ser mais profundo e disse algo que com certeza Pedro não gostaria de ouvir, mas ele trairia a Cristo. Simão era um homem muito orgulhoso, e nós também somos. Mas veja que Simão Pedro, ele nesta noite em que trai a Cristo,
e diz primeiro que não faria, ele já havia dito outra coisa acerca do Senhor. Quando no Evangelho de João, Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, Pedro, quando chega a vez dele, recolhe os pés e diz: o Senhor nunca me lavará os pés. Parece uma declaração de humildade, mas é uma declaração de arrogância, porque ele está dizendo o que Deus deve fazer e que a avaliação dele é melhor do que a de Deus. Então, o Senhor não deve fazer esse serviço. Então, às vezes, meus irmãos e irmãs, as nossas interpretações, elas têm mais valor para nós do que os desígnios de Deus. Infelizmente, Pedro demonstra isso. O entendimento dele, tudo estava errado, tudo deveria ser feito de outra coisa. E quantas vezes nós passamos por sofrimentos e dificuldades e dizemos que o Senhor deve ter se enganado. Por que eu? Afinal de contas, não há alguém que é mais pecador do que eu? Não é possível. Eu faço o que eu tenho que fazer, eu tenho trabalhado, por que eu? Mas quem somos nós, meus irmãos e irmãs, para acreditarmos que nós temos um entendimento que de fato contempla o momento que estamos vivendo? Nós não temos. Nós temos uma janela muito pequena para ver a realidade. E a janela é uma metáfora muito útil, porque a janela você olha para frente. Você pode até tentar olhar lá, mas a sua visão ela é fechada naquele pequeno retângulo que você tem acesso. E esta é a nossa vida, um pequeno retângulo. E cada um de vocês tem um retângulo que vai olhar a sua vida através deste, que eu não sei qual é, porque o meu é um outro retângulo. Mas quando nós juntamos os nossos retângulos, nós conseguimos ter uma imagem melhor da realidade. Mas mesmo assim, é ainda muito situada no pouco que nós podemos ver. E nós vemos tão pouco para julgarmos aquilo que atravessamos. Por isso o que o Senhor pede de nós é que nós não nos sabotemos. Ouçamos os conselhos em momentos de sofrimento, esteja aberto a ouvir. Eu não estou dizendo que você deva dar a toda e qualquer outra pessoa o direito e a autoridade de dizer o que está acontecendo com a sua vida. Não é isso. Mas por vezes nós não estamos vendo coisas que são claras para os outros e não para nós, para conselheiros sábios, como seus irmãos e irmãs que oram por vocês. E o importante é, em momentos de sofrimento, cuidado com a sua interpretação. Nós vamos passar por esta terra, meus irmãos e irmãs, e não vamos saber de muitas coisas. O livro de Jó é um grande exemplo. Eu devo ter citado isso inúmeras vezes, mas se recita. Jó morreu sem saber porque sofreu. O texto não revela que Jó sabia. Quando Deus aparece para o personagem Jó, que sofre terríveis agruras no seu livro, quando Deus aparece no capítulo 38, o que Deus diz? Olha, Jó, você está sofrendo porque o diabo foi lá e sabe como é que é, isso não pode ficar assim. Não há dada nenhuma explicação para Jó. Deus aparece no capítulo 38, do 38 ao 42, humilha mais a Jó. Onde você estava quando eu criei o universo? Onde você estava quando eu criei o crocodilo? Você já reparou na natureza? Ou seja, se você não entende, Jó, nem as coisas básicas da natureza, você vai querer entender como reger o mundo? Portanto, tenhamos cuidado. Existem perguntas, meus irmãos e irmãs, que Deus não irá nos dar respostas e que nós não devemos saber. Aliás, quando nós chegarmos no céu, ou no novo céu e nova terra, para sermos mais precisos, talvez o Senhor coloque os braços no seu ombro e diga, olha, você quer saber por que algumas coisas aconteceram naquele tempo? Eu acho que você diria, não, Senhor, muito obrigado. Eu estou muito satisfeito onde eu estou e eu creio que isso me basta. Tá? Vamos deixar para trás, né, aquilo que para trás ficou. Porque, irmãos, nós não iremos saber. E se sabermos, o que isso irá nos ajudar? O que Deus está querendo de nós é o que exigiu de Pedro e dos seus discípulos. Fé. Confiar em Deus.
E é por isso que a imagem que capta a melhor forma de ação nesses momentos de turbulências é a imagem do barco à vela. O que um barco à vela faz quando a tempestade e o vento rugem? Eles abaixam as velas. Porque se deixarem as velas levantadas, elas vão jogar a embarcação para mais fundo, ou podem submergir a embarcação de uma vez, ou vão destruir as velas, incapacitando o barco de se mobilizar quando o tempo melhorar. O que nós devemos fazer é abaixar a nossa vela e suportar as ondas e os ventos das tempestades que virão, confiando que Jesus Cristo está em nossa embarcação, nos orientando e intercedendo por nós. Porque o sofrimento que os discípulos iriam passar era inevitável. Estava envolvido com o plano de Cristo em relação à crucificação que ele teria que apresentar, que ele teria que passar, e também a sua futura ressurreição e ascensão. E de forma semelhante, todos nós estamos irmanados com o nosso Senhor ainda neste plano, que ainda não se consumou por completo, porque o nosso Senhor ainda não voltou. E de uma forma que nós não sabemos discernir, nós estamos todos ligados aos sofrimentos de Cristo ainda hoje. Esses sofrimentos comuns aos discípulos do Senhor, que os discípulos experimentaram, nós também ainda experimentamos esses mesmos sofrimentos, porque o plano do Senhor ainda não se consumou plenamente. O Senhor ainda há de retornar. Até lá, nós teremos esses circuitos que foram ocorrendo, como eu disse no início do sermão. Por isso, meus irmãos e irmãs, nesta noite em que nós celebramos 45 anos, nós devemos lembrar que Adão e Eva, como eu disse, eles foram de fato surpreendidos por Satanás, pela serpente. Mas mesmo assim Deus prometeu a eles um Redentor. Mesmo Jó, como citei algumas vezes, atravessou por momentos difíceis, mas Deus no final recobrou aquilo que lhe possuía e lhe deu uma maior revelação do que é a verdadeira espiritualidade. Esmirna, ela suportou o sofrimento com certeza. Ela foi uma das igrejas que, na verdade, a única das 7 que recebeu um louvor indistinto de Cristo. Esmirna significa amargo. É a igreja mais parecida com Jesus. E aquele que é mais parecido com Jesus acaba enfrentando de fato sofrimentos, mas sairá vencedor, porque esta é a promessa que está na carta. E Pedro? Inevitavelmente Pedro sofreu, Pedro negou. Mas nós devemos olhar para a trajetória de Pedro e vê-lo que esta experiência, após a restauração de Cristo, que fez com que ele declarasse seu amor pelo Senhor 3 vezes, o transformou em um grande líder da igreja do Novo Testamento. O que eu quero dizer a vocês, meus irmãos e irmãs, que as ondas e a tempestade pode ser inevitável, e nós vamos atravessá-las por elas, porque o Senhor quer que nós continuemos na embarcação. Nós não vamos pular do barco, nós vamos continuar neste barco e suportar firme. Quando um barco enche d'água, você não pula fora, você pega um balde e você atravessa a situação como pode atravessar, abaixando as velas e procurando, nesse processo, não se sabotar. Se não entende o que ocorre, ore, busque ao Senhor em oração. E saiba que esses momentos de sofrimento e dor, eles são cíclicos, eles vão embora, eles vão desaparecer. É o momento que você precisa passar, porque o Senhor deseja que você passe, por motivos que Ele não quer te revelar, porque na relação entre vocês, quem é o Senhor é Ele. E Ele decide pela sua vida o que deve passar. Mas algo Ele confere a você. A certeza que Ele está no barco com você, que Ele intercede por você e que Ele está sempre te orientando, como hoje faz nessa noite. Que Deus os abençoe.